Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer a correção da prova de bombeiro militar, o curso de oficial de 2012. Foi uma prova que foi marcada muito por conhecimento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai cobrar principalmente aquela parte focada nos atos infracionais. Quais serão as medidas aplicadas em relação ao cometimento de um ato infracional por um adolescente e também quando esse ato infracional vai ser praticado por uma criança. E é interessante que nessa prova de 2012 ela vai contextualizar com o fato que ocorreu durante um jogo de futebol em que nós tivemos uma lesão corporal, né, praticada ali por artifício utilizado durante um jogo, e devido a isso foi proibido a utilização de fogos de artifícios pela torcida, que acabou atingindo um determinado indivíduo, e essa prática, né, do uso desse fogo de artifício foi feito por um adolescente. E aí utilizou essa reportagem, esse fato, né, essa situação que ocorreu para contextualizar com a prova, né? E aí utilizou tanto questões voltadas para o ECA, da responsabilização desse adolescente, como também em relação a se ele seria, né, direito constitucional, a questão da extradição. É possível haver a extradição ou não de brasileiro nato, né? Então vai mexer com questões tanto de direito constitucional quanto aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, também é uma prova que vai trazer mais uma vez a noção da classificação de gerações ou dimensões dos direitos humanos, né? Então aqui vai exigir o que são direitos de primeira dimensão, direitos de segunda, terceira, né, quarta, quinta. E aí o candidato ele tem que saber as dimensões dos direitos humanos para que ele possa responder às questões dadas, né? Sempre vai cair uma questão da Constituição Estadual e geralmente cai ali o artigo 4º e o artigo 5º da Constituição. Então fica aí mais uma vez a dica para estudar esses artigos, né? Ler toda a Constituição nos artigos pedidos, mas dar uma atenção especial ao artigo 4º e 5º da Constituição Estadual de Minas Gerais, ok? Então vamos lá, vamos para mais uma correção da prova, então, do Corpo de Bombeiro Militar, né, o oficial, que ocorreu em 2012. Vamos estudar principalmente aqui a questão do ECA, né, uma prova que, se a gente fazer uma análise, ela não cobrou o Estatuto do Idoso, não cobrou a lei de tortura, né? O que é algo um pouco que foge um pouco, né? Do foco, uma vez que geralmente a gente tem a distribuição dentro das questões com o ECA, com o Estatuto do Idoso, com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal, né? Com a DUDH, e nessa prova a gente vê mesmo uma aplicação grande, né? Ali, em razão de conteúdos voltados para o Estatuto da Criança e do Adolescente e para a Constituição Federal, e trazendo essa questão que nós temos das dimensões ou gerações de direitos humanos que foram trazidas, né, pela primeira vez na década de 70 por Karel Vazak. Então vamos lá, vamos ver agora as questões. Vamos lá. Prova de noções de direitos humanos, a questão 26. No dia 20 de fevereiro de 2012, no estádio de futebol, na cidade de Oruro, um incidente marcou o jogo entre Corinthians e o time boliviano San José. Um sinalizador disparado por torcedor corintiano atingiu o jovem boliviano Kevin Douglas, de apenas 14 anos de idade. Um adolescente brasileiro se declarou o autor do disparo,
considerando o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que o adolescente brasileiro, então, como eu disse a vocês, utilizou um fato, uma notícia, né, que infelizmente houve aí uma lesão corporal, né, de natureza culposa, que acabou aí o sinalizador sendo disparado por um torcedor corintiano que atingiu um jovem boliviano, também, né, adolescente de 14 anos de idade, e a autoria desse fato foi dada a um adolescente brasileiro, né? E aí, em razão disso, aqui já sinaliza que você vai ter que utilizar os seus conhecimentos, tanto baseado na Constituição da República Federativa do Brasil, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí nós temos, é correto afirmar que o adolescente brasileiro, então nós vamos focar ali no corintiano, né, adolescente brasileiro, que acabou disparando o sinalizador que vai machucar, vai causar ali lesão corporal de natureza culposa em relação ao jovem boliviano Kevin Douglas, adolescente aí de 14 anos. A. Será extraditado para Bolívia, onde responderá pela prática do delito. B. Não será extraditado, mas poderá cumprir no Brasil a pena de prisão. C. Não será extraditado e, como o ato ocorreu na Bolívia, ele não será submetido à lei brasileira. E D. Responderá no Brasil pelo ato praticado na Bolívia, podendo sofrer uma medida socioeducativa. Bom, aqui é muito importante porque vai tratar dois assuntos. Dentro da Constituição, nós temos a questão da extradição, né? Nós temos duas questões que nós temos que analisar quando a gente for tratar da extradição. A primeira questão é saber se trata de brasileiro nato, né? Ou se trata ali de naturalizado, né? Então, nós temos aqui duas questões que devem ser observadas. Primeiro é que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, então, exceto em caso de crime comum praticado antes do processo de naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, né? Então, nós temos aqui o artigo 5º, no seu inciso 51, né? Traz pra gente, nenhum brasileiro será extraditado, salvo, exceto, o naturalizado, né? Aquele que adquire a nacionalidade brasileira pelo processo, né, de naturalização. A gente fala de uma nacionalidade que ela é derivada, né? Tanto que se a gente for lembrar lá na DU/DH, nós temos que qualquer pessoa pode mudar de nacionalidade, né? É assegurado esse direito de nacionalidade. Então, a pessoa, ela pode, né, obviamente, seguindo todos os procedimentos do país, né, ela pode adquirir uma nova nacionalidade, né? E aí nós temos a questão do processo de naturalização. Então, se esse indivíduo anteriormente, né, antes da naturalização, ele tiver praticado um crime comum, aqui é importante, que não pode ser um crime que não seja comum, né? Por exemplo, não pode ser considerado um crime político, por exemplo, né? Se ele for praticado antes da naturalização, então o indivíduo, por exemplo, praticou um homicídio antes da naturalização, né? E isso venha a ser comprovado. Aí sim, se ele praticou esse homicídio lá em determinado, né, país, ele pode vir a ser extraditado, porque ele cometeu um crime comum antes do processo de naturalização. Ou se restar comprovado que esse indivíduo ele tem um envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins. Aí sim, mesmo que ele tenha sido naturalizado, mesmo que ele tenha adquirido a nacionalidade brasileira por derivação, ele será ali extraditado. E aqui então fica uma regra, né? Fica um macete pra gente. O brasileiro nato, né? Qual que é o brasileiro nato? É aquele que é brasileiro, né? Pela nacionalidade originária, né? Por isso que a gente fala que é nato. É aquele que a gente usa o critério do nascimento, né? E no Brasil a gente tem que é brasileiro nato, tanto pelo ius solis, aquele que nasce em território nacional, em território brasileiro, ou também o ius sanguinis, né? Aquele que é filho ou filha de brasileiros, por exemplo, né? É o critério da hereditariedade, ok?
Então, brasileiro nato nunca será extraditado. Já o brasileiro que ele for ali naturalizado, ele pode ser em duas situações. Se ele pratica um crime anterior ao processo de naturalização, desde que esse crime seja de natureza comum, ou se há ali um comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas, ok? Na forma da lei. A lei também deve regulamentar essa situação da extradição de brasileiros naturalizados que tenham o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas. Então, nesse caso, nós já sabemos que no caso do brasileiro, né, do adolescente corintiano, né, que disparou ali o sinalizador, que acabou ocasionando uma lesão corporal, ele não vai ser extraditado. Então, a gente já sabe isso por força do artigo 5º, no seu inciso 51. Bom, agora, será que esse adolescente corintiano, né, será que ele praticou um crime? Não, né, gente? Porque a gente tem o ECA, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o ECA, ele traz, né, na verdade, ele vai regulamentar já uma regra prevista na própria Constituição Federal, né? Então, se a gente for olhar o artigo 228 da Constituição Federal, nós temos, são penalmente inimputáveis, ou seja, não são submetidos à pena, os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial, né? Então, se o indivíduo, ainda que ele não soubesse, né, sobre conhecimentos relacionados ao ECA, se ele lembrasse desse artigo da Constituição Federal, ele ia acertar. Por quê? São penalmente inimputáveis, não estão sujeitos à pena, né? Os menores de 18 anos, sujeitos, sim, à norma da legislação especial. E aí a gente tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz para a gente no artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, tomem muito cuidado. Criança e adolescente não praticam crime, não praticam contravenção penal. Vai praticar um ato infracional, né? Que é uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, ok? Então, um adolescente que acaba por matar, né, um desafeto, ele não pratica o crime de homicídio. Ele vai praticar um ato infracional análogo à conduta descrita lá no artigo 121 do Código Penal, ok? E aí o artigo 104 traz pra gente, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. É quase uma cópia do artigo 228 da Constituição Federal, né? E olha que interessante, então, aqui a gente já responde a nossa questão. Se a gente voltar lá na nossa provinha, nós vamos perceber o seguinte. Opa, olha aqui. Será extraditado para a Bolívia? Não, a gente viu, né, que ele não entra no caso da extradição. Depois nós temos, onde responderá pela prática do delito? Então a gente já exclui a letra A. Letra B, não será extraditado, mas poderá cumprir no Brasil pena de prisão? Não, ele é inimputável, ele é adolescente, né? Não será extraditado, aqui tá ok. E como o ato ocorreu na Bolívia, ele não será submetido à lei brasileira. Não, depois a gente estuda, né, com mais afinco, quem for fazer aí direito, né, e aí for se dedicar ao direito penal, a gente tem a questão da aplicação da lei penal extraterritorial, né? Então, nós temos aqui a possibilidade, sim, de se aplicar a lei brasileira. D, responderá no Brasil pelo ato praticado na Bolívia? Sim, beleza, ele vai responder no Brasil o ato praticado na Bolívia, né? Podendo sofrer uma medida socioeducativa? Pode sofrer uma medida socioeducativa. Por quê? Porque ele não pratica crime, né? Ou contravenção penal. Mas ele vai estar sujeito às medidas previstas aqui no ECA, né? Então é muito importante a gente observar isso para o nosso estudo, as medidas socioeducativas, né? O artigo 112 do ECA
Verificada a prática de ato infracional, que é uma conduta, né? Que é ali descrita como crime ou contravenção penal, que nós vimos, mas ele não pratica crime ou contravenção penal, porque ele pratica um ato infracional. A autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Cuidado, aqui é aos adolescentes, né? Quem é o adolescente? É aquele que tem 12 anos completos e é menor de 18. Primeiro, advertência, né? Então, a gente tem um grau aqui, né, de aplicação dessa medida socioeducativa. Vem ali do grau menor para um grau maior. Então, nós temos advertência. Tem um filme muito bom, um documentário que chama Juízo, que mostra, né, a realidade ali na vara da infância e da juventude, em o cotidiano, né, de uma juíza, do Ministério Público, dos próprios menores, né, infratores, a própria Defensoria Pública, mostrando a vivência prática, né, de como que funciona esse julgamento, esse processamento e julgamento dessas infrações praticadas pelos adolescentes. Então, primeiro, advertência. Segundo, obrigação de reparar o dano. Terceiro, prestação de serviço à comunidade. Depois nós temos, quarto, liberdade assistida. 5, inserção num regime de semi-liberdade. E a mais gravosa que nós temos, né? A internação em estabelecimento educacional, né? E aí nós temos o inciso 7, qualquer uma das previstas no 101, do item 1 ao item 6, que nós vamos ver que são aqui medidas de proteção, né? Aí aqui é importante a gente observar o parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará sempre em conta a sua capacidade de cumpri-la e as circunstâncias da gravidade da infração penal. Então, a gente tem aqui um princípio da individualização também em relação à aplicação das medidas socioeducativas, né? Em hipótese alguma, sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado, até porque nós temos que a Constituição Federal veda a prática de trabalho forçado. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença, né, ou com deficiência mental, receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições, né? Da mesma forma que a gente tem quando um criminoso, ele tem ali uma doença mental, né, que o torna ali plenamente incapaz de entender o caráter, né, ilícito, ou de compreender, né, a sua conduta, ou ainda que ele tenha um conhecimento, mas esse conhecimento dele não é integral, né, em relação por uma perturbação mental, a gente não vai aplicar a ele, né, a gente, o juiz, né, não vai estar ali aplicando uma pena privativa de liberdade, e sim uma medida de segurança, né? Então, a gente tem a medida de segurança que pode ser aplicada tanto para o inimputável por doença mental, né, que aí o torna integralmente incapaz de compreender a ilicitude do fato, né? Ou então, quando a gente tem essa redução dessa compreensão para uma perturbação mental, que é o chamado semi-imputável, né? E aí o juiz ele pode decidir, ou ele aplica a pena, ou ele aplica ali a medida de segurança, ok? Então é importante a gente observar, né, essas questões. E o artigo 114, a imposição dessas medidas, né, previstas no inciso 2, ou seja, obrigação de reparar dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, e a mais grave, né, internação em estabelecimento educacional, pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da infração. Então, aqui é muito importante ressalvar a hipótese de remissão, nos termos do artigo 127, parágrafo único, né? A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios da autoria. Então, olha que interessante isso daqui, olha que pode ser uma pegadinha em prova para vocês. Para que eu aplique a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, eu preciso que haja prova suficientes da autoria e da materialidade da infração. Agora, para a advertência, eu não preciso ali, né, de prova de autoria. Basta que haja
indícios suficientes de autoria, tá? Então, veja como não há palavras vãs dentro da própria tipologia, né? Ou seja, se excluiu no primeiro momento a advertência para mostrar que a advertência ela pode ocorrer, sim, quando houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Já para aplicação da reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, inserção no regime de semiliberdade, nós vamos ter que ter prova suficiente, não basta indício de autoria e de materialidade. Lembrando sempre, né, que essas medidas socioeducativas vão levar em conta, né, tem como princípios a brevidade, a excepcionalidade e a questão de observar, né, a condição peculiar desse adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, para a nossa prova, a resposta correta a ser marcada, letra D, responderá no Brasil pelo ato praticado na Bolívia, podendo sofrer, sim, uma medida socioeducativa. Questão 27, vamos lá. As alternativas abaixo contêm direitos que foram retirados do texto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. É exemplo de direitos humanos fundamentais, olha as dimensões de segunda dimensão, o que está indicado em... Primeiramente, nós temos que observar que essa questão, né, de classificação dos direitos humanos em dimensões, ela vem através de uma conferência que foi feita de direitos humanos, e Karel Vazak, na década de 70, em Estrasburgo, ele faz, né, essa menção, ele traz essa classificação para fins didáticos mesmo, de quais são os direitos humanos. O que isso quer dizer? Essas dimensões ou gerações de direitos humanos, elas ocorrem em razão de que os direitos humanos, eles não nascem prontos e acabados, né? Os direitos humanos, eles advêm ali de uma construção histórica, social, tem todo um processo sociológico, histórico, político por trás, né? Então, os direitos humanos têm como característica serem históricos. Então, às vezes, um direito ele é reconhecido em determinada época e outros direitos vão sendo reconhecidos posteriormente, né? E aqui é muito importante que esses direitos, um não vai excluir o outro, né? Na verdade, vai haver ali uma complementação. Os direitos humanos, eles são interdependentes, são interrelacionais, eles se relacionam, isso é importante. Inclusive, uma outra característica que os direitos humanos, eles não cabem a eles o retrocesso, a vedação do retrocesso, né? Uma vez conquistados, eles devem permanecer. E aí essa divisão, nesse primeiro momento, Karel Vazak faz baseado lá na Revolução Francesa de 1789, através dos lemas, né, da Revolução Francesa, que é a liberdade, a igualdade, né, e a fraternidade. E aí, fica até como um macete para vocês estudarem, para vocês não esquecerem. Os direitos de primeira dimensão são aqueles direitos em que vai se refutar o Estado absolutista, o poder concentrado na mão de um monarca, né? Aquela ideia de que o rei é a representação de Deus na Terra, para que haja a inserção de um Estado de direito, né? Esse Estado pautado na lei, né? Em que o próprio Estado vai ser freado pela lei, né? Ou seja, o rei ele não é mais o todo-poderoso, ele não é o mais, ele não tem a questão da irresponsabilidade, né? Ele inclusive está sujeito à lei. E aí nós temos os direitos humanos de primeira dimensão, que são considerados também direitos negativos. Por que direitos negativos? Porque exigem ali do Estado uma abstenção, um freio do poder, né? E aí nós temos as liberdades, o direito à vida, a gente tem aqui a questão dos direitos civis, dos direitos políticos, né? A gente pode, um período histórico muito voltado para o reconhecimento desses direitos. Nós temos que é o iluminismo, né? Nós temos ali os contratualistas como Locke, como Rousseau, né? Que traz essa perspectiva.
dos direitos políticos, civis, Montesquieu, que busca já a separação dos poderes com seu livro Espírito das Leis. Então, a gente tem esse grande marco, né, em relação aos direitos de primeira dimensão, a propriedade, né? O Estado não pode simplesmente ir lá pegar a minha terra, confiscar a minha terra, né? Tem que haver ali motivos relevantes suficientes para que haja ali a perda da propriedade, né? Do indivíduo para o Estado, né? Então, a gente tem aqui uma conduta de abstenção, né? O próprio ius puniendi, né? Como se a gente for pegar aqui Cesare Beccaria, dos delitos e das penas, o Estado não pode simplesmente ali punir, né? Precisa que haja, que aquela conduta praticada pelo indivíduo, ela tenha sido prevista anteriormente em lei, né? Que a sanção relacionada àquele delito já tenha sido colocada em lei, né? Então, a gente tem essa preocupação com a legalidade, enfim. Já os direitos de segunda dimensão são os direitos voltados para o bem-estar social, welfare states, né? A gente tem aqui essa questão da busca pela igualdade material. Não basta mais falar que todos nós somos iguais perante a lei. É preciso que essa igualdade ela seja fática. E sabe-se, né, que não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Nós somos diferentes, nós somos plurais. E aí, para garantir um mínimo existencial digno, né? O Estado ele deve intervir, ele deve ali prestar serviços públicos para garantir a igualdade material, né? Através de ações afirmativas, permitir com que as pessoas possam de início ali competir, né? Vamos dizer assim, em grau de igualdade, podem ter ali o mesmo acesso aos bens e serviços públicos, né, para o pleno desenvolvimento da sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que estudou, né, a vida inteira numa escola particular, né, essa pessoa, ela vai concorrer ao vestibular, mas ela não vai estar, por exemplo, no sistema de cotas. O sistema de cotas vai ser uma ação afirmativa, né, que vai ser ali feita pelo Estado, no sentido de que pessoas, né, que estudaram sempre em escola pública, né, pessoas ali que sejam afrodescendentes, né, que não tiveram ali a mesma oportunidade que a outra pessoa que estudou sempre numa escola particular de renome, que ela possa também ter acesso à possibilidade de cursar um ensino superior, né? Então, a gente tem aqui as medidas afirmativas, as ações positivas, por isso que esses direitos, eles são chamados de direitos positivos ou direitos prestacionais, porque exigem do Estado uma ação, uma atuação para garantir ali uma vida digna, ok? E aí na Constituição Federal, nós temos alguns exemplos, né, dos direitos que são chamados de direitos sociais, né, o artigo 6º, como a gente já viu nas aulas passadas, mas a gente pode estar aqui repetindo, nós temos a questão do artigo 6º. E ele traz para a gente aqui, são direitos sociais, a educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, o direito ao trabalho, o artigo 7º. Nós temos também os direitos culturais e os direitos econômicos. Então, quando a gente fala de direitos de segunda dimensão, nós estamos falando dos direitos voltados para a cultura, para os direitos sociais e os direitos culturais e direitos econômicos, tá bom? Então, a gente não pode esquecer. E aí tá voltado para, no lema, né, lá da Revolução Francesa, para a questão da igualdade. E aí, na época, né, a gente está falando de Karol Vasak, na década de 70, nós temos a fraternidade, que são os direitos de terceira dimensão, né? Que são aqueles direitos que vão ser destinados não apenas ao indivíduo na sua esfera individual, mas como membro de um todo, né? Então, a gente tem aqui os chamados direitos coletivos, os direitos difusos, né? Há uma proteção que a gente chama transindividual ou meta-individual, além do indivíduo. Então, a questão, né, de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, né? A questão da proteção do erário público, né? A questão que a gente tem da proteção do patrimônio histórico-cultural. Então, esses são os direitos da fraternidade que estão voltados aí para os direitos da terceira dimensão. Embora não tenha sido cobrado em prova, nós temos também os direitos de quarta e de quinta dimensão. Os direitos de quarta dimensão são aqueles direitos voltados, né, para a solidariedade. São direitos que vão trazer, né, a questão do pluralismo, né, a questão da diversidade cultural, social, política. Então, a gente é voltado para a proteção do plural, né, da diversidade, o direito à democracia, né? A questão de que os direitos humanos eles só podem florescer dentro de um Estado democrático, né? Então nós temos aqui a questão da democracia e do direito à informação, né? A questão de que nós vivemos num mundo conectado, nós vivemos num mundo globalizado, nós temos aqui o fenômeno da mundialização. Então as pessoas devem ter acesso à informação e devem, inclusive, serem protegidas em relação à informação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão da vedação, da proibição de fake news, por exemplo, né? Porque somos um mundo digital também. E aqui entra a questão do direito à internet, né? O direito à internet, ele passa a ser também um direito fundamental. E a gente viu isso mais do que nunca nesse período pandêmico em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aqui estudando agora por meio do acesso à internet, né? A gente está conseguindo trocar conhecimentos por meio da acessibilidade. E a gente sabe que, infelizmente, essa acessibilidade ela não é para todos. Inclusive, a própria ONU já emitiu um relatório no sentido de que nós vamos ter um déficit educacional, né, geracional muito grande em razão da pandemia. Por quê? Porque não são todos que têm acesso a esse direito fundamental, que é a internet, e a uma internet de qualidade. Bom, e nós temos o direito de quinta dimensão, que ele vai ser bastante trazido, né, à tona, principalmente com o ataque que nós tivemos, né, nas Torres Gêmeas, aí o atentado de 11 de setembro, né, em 2001, nos Estados Unidos, e isso vem, né, a necessidade da gente fazer uma normativa, uma institucionalização da paz, né? Não é simplesmente falar de paz, 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 paz. É necessário que haja convenções, que hajam acordos, que haja ali normativas internas que venha a proteger a paz, né, dentro dos estados e a paz em nível internacional, em nível global, tá? Então aí a gente tem essas 5 dimensões de direitos humanos, também conhecida como gerações, né? Os estudiosos preferem não utilizar o termo de geração, porque poderia causar ali uma confusão do termo, né? Geração, se a gente for lembrar de telefone, né? Eu tenho um telefone tal. Aí surgiu um telefone mais novo. E aí o telefone mais novo, ele tende a substituir o telefone mais velho, né? Principalmente aí nesse mundo digital, tecnológico. Então, para que não haja essa confusão em relação aos direitos humanos, porque eles continuam a existir, e aí a gente tem a questão do princípio da vedação do retrocesso, é melhor utilizar, né, não geração de direitos humanos, mas dimensão de direitos humanos, ok? Mas se falar geração ou dimensão é a mesma coisa. O que você não pode esquecer é que os direitos humanos, eles são complementares, eles são interrelacionais, ok? E nós temos o princípio da vedação ao retrocesso, do efeito clique. Bom, então vamos observar a questão. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos dessa Constituição. Perfeito, gente. É o artigo 5º. A gente fala que é o lobby do batom. Nós tivemos todo um movimento internacional, interno, né, em que parlamentares, foi uma época em que a gente teve várias parlamentares eleitas, então essas parlamentares que eram advogadas, que eram ali escritoras,
foram mulheres, né, que movimentaram quando foi feito a Assembleia Constituinte, né, quando estava ali sendo organizada a nossa Constituição de 88, essa Constituição Cidadã, trazia como lema o seguinte: a Constituição de 88, para valer, tem que ter os direitos das mulheres, né, tem que ter a igualdade entre homens e mulheres. E, gente, é a primeira vez que nós vamos ter isso num texto constitucional. Então, veja a importância. É o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhes aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, mais uma vez, nós temos que fazer uma leitura ampliativa também, os estrangeiros que estão aqui, né, passando férias, por exemplo, a trabalho, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Olha aí o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos da Constituição. Então, a igualdade de gênero pela primeira vez num texto constitucional, ok? Então, beleza. Mas isso não é um direito de segunda dimensão, né? Isso, na verdade, vem nos direitos civis e políticos, então é de primeira. B. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral? Obviamente que sim, tá certo. Mas isso é um direito também de primeira dimensão. C. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Sim, isso é um direito de segunda dimensão, porque entra nos direitos sociais, né, o direito ao trabalho. Mas vamos ver a letra D. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Também está certinho, mas isso é um direito de propriedade intelectual que entra nos direitos de primeira dimensão. Então, a assertiva a ser marcada é a letra C. E, inclusive, isso está previsto no artigo 7º, que eu também faço votos para que vocês leiam, porque ele cai muito também em prova, né? Então, é algo que vocês devem estar atentos, né? E aqui nós temos as regras mínimas, né, constitucionais voltadas para o direito social ao trabalho, né? Então, duração do trabalho normal, então aqui no artigo 7º, no seu inciso 13, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Perfeito, né? Então, aqui está previsto certinho, é a letra a ser marcada, é essa que fala da letra C, né? Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias, respeitando ali, né, o relógio biológico, né? As pessoas precisam descansar. O direito ao descanso, ao lazer também é um direito social. Facultada, né, de 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, né? O acordo é aquele que é feito entre o sindicato do empregado e a própria empresa, e a convenção é entre sindicatos, tanto do empregado quanto do empregador. Vamos ver a questão 28 agora. A questão 28 traz para a gente assim: analise as afirmativas abaixo. Os direitos civis e políticos são comumente chamados pela doutrina de direitos de oposição perante o Estado. Sim, gente, por isso são chamados de direitos negativos, né? Eles trazem ali um freio ao poder do Estado, né? Ao poder estatal. Então, certíssimo. Depois vamos ver a 2. Os direitos econômicos, sociais e culturais, olha aí os direitos aí de segunda dimensão, caracterizam por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, sim, a programas sociais, ações sociais, ações afirmativas, de tal forma que são necessárias intervenções do Estado. Perfeito, né? Exemplo aí do sistema de cotas, que nós já falamos, no sentido de viabilizar, através de políticas públicas, o acesso a tais direitos. Perfeito. E aí, então, nós temos que as duas assertivas, 1 e 2, estão corretas. Então, está correta a alternativa A. As duas afirmativas são falsas? Errado. B. As duas afirmativas são verdadeiras? Sim, perfeito, certinho, né? Então, é a letra B.
Apenas a primeira afirmativa é verdadeira? Ela é verdadeira, mas a 2 também. Apenas a segunda afirmativa é verdadeira? Ela é verdadeira, mas a primeira também é. Ok? Então, a letra B de bola. Questão 29, vamos lá. Falando da Constituição do Estado de Minas Gerais. É importante que vocês leiam a Constituição do Estado de Minas Gerais nos artigos que são pedidos no edital, porque sempre uma questão vai cair, né? Nós não podemos esquecer, né? Isso é quase que uma regra de cair a Constituição do Estado. Ou vai cair uma questão baseada apenas nela, ou então uma questão que vai mesclar a Constituição Federal com a Constituição Estadual, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tomem cuidado com isso. O acesso à notícia divulgada fora do ambiente carcerário, sim, né? A gente tem aqui que as pessoas que estão em cárcere, elas têm direito à informação, até porque o direito à informação é um direito, né, de quarta dimensão, como nós já vimos, e ele é um direito fundamental. B, assegurar no seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos residentes no país. Certíssimo, né, gente? Nós temos que a Constituição Estadual ela não pode ser contrária à Constituição Federal, né? Na verdade, a gente tem a hierarquia. A Constituição Federal é a nossa carta-mãe, né? A nossa carta magna. É o principal documento jurídico que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então, obviamente, a Constituição Estatal, né? A Constituição do Estado, estadual, ela vai seguir o que está na Constituição Federal. C. Estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependências ou de aliança, ressalvado, salvo, exceto, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Aqui é muito importante, porque essa vedação, ela ocorre tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual e nas leis orgânicas dos municípios, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos num estado que é um estado de direito, e além de ser um estado de direito, nós vivemos num estado laico. O que isso quer dizer? Nós temos a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não se ter qualquer tipo de religião. Aqui nós temos o respeito, né, a qualquer crença, a ausência de crença, aqui se busca, né, o bem viver de cada um, né? Então, por isso que o Estado é laico, né? O Estado não pode interferir na igreja e nem a igreja pode interferir no Estado. Então, por causa disso é que a gente tem essa vedação, a gente tem essa proibição de estabelecer culto religioso ou igreja. Não existe aquela questão da gente falar que há uma religião oficial no Estado brasileiro. Não, a gente pode ter uma maioria religiosa, né? Mas o Estado ele não pode tomar para si dizer que, por exemplo, no Brasil, a religião oficial é tal, né? Isso não pode existir, ok? Porque o Estado, ele é laico. Há uma separação entre os assuntos da igreja e os assuntos estatais. Então, bem claro, é vedado, é proibido estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-lo, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependências ou aliança, ressalvado, né? Aqui, salvo na forma da lei, a colaboração de interesse público. O que isso quer dizer? Vamos supor, né, principalmente nessas cidadezinhas de interior, antes da pandemia, a gente tinha muita festa religiosa, né? E essas festas religiosas, geralmente, elas ocorrem ali na pracinha que fica próxima à igreja. O Estado, né, ali o município, o Estado que eu falo, no caso o município, ele pode, né, numa colaboração do interesse público para garantir, por exemplo, a segurança das pessoas que estão ali naquele ambiente, né, por exemplo, ele pode colocar limitações, né, no sentido de que as pessoas para poderem entrar ali na festa, né, elas não podem estar fazendo uso, por exemplo, de garrafas de vidro, né, ela pode ali permitir que a igreja
a igreja, né, utilize ali a praça, possa colocar suas barraquinhas. Em relação à polícia militar, né, o próprio Estado pode ali garantir a segurança das pessoas que estão na festa. Então, dessa forma, pode, né, ressalvada na forma da lei, uma colaboração que não vai visar ali o fim religioso por trás, mas sim o interesse público, né? Ali o cidadão que está participando, por exemplo, no caso que eu disse para vocês, da festa. D. Isentar o contribuinte do pagamento de taxa ou de emolumento ou de garantia de instância para o exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de certidão para a defesa do direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Sim, né, gente? Nós temos aqui a questão do direito à informação, né? Inclusive, se essa informação ela não é dada, ela não é passada àquele que é o responsável pela informação dentro do setor público, ele pode ser penalizado. Existe um prazo, né? Nós temos aí um prazo de 90 dias. E pode sim, o Estado ele pode isentar o contribuinte do pagamento de alguma taxa, de algum emolumento ou de uma garantia de instância para o exercício ali de petição ou de representação, né, no sentido para garantir, inclusive, o acesso do administrado à administração. Então, certíssimo. Essas opções, né, que nós tratamos aqui, a gente vai ver que ela vai estar bem prevista no artigo 4º e no artigo 5º, né? Artigo 5º da nossa Constituição Estadual, né? Então, olha aqui o artigo 5º da nossa Constituição Estadual de Minas Gerais. É vedado, proibido. Artigo 5º, inciso 1. Estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé de documento público. 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entidades da federação, né? A questão da igualdade. E aí nós temos, né, o artigo 4º, que é muito cobrado também. O Estado assegura no seu território, nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Também vamos fazer uma leitura ampliativa, não só os residentes, mas os que estão aqui a trabalho, né, a turismo, enfim. Parágrafo 1º. Incide na penalidade de destituição do mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão da administração direta ou entidade da administração indireta, o agente público que deixar de forma injustificada de sanar dentro de 90 dias, é o que eu falei para vocês, da data do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional. Então, tem que dar uma resposta, né? Parágrafo 2º. Independe do pagamento de taxa ou de emolumento ou de garantia de instância, o exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de certidão para a defesa do direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, né? Então, não é necessário o pagamento de taxa para o exercício de direito, né? Até porque a gente estaria inviabilizando o acesso do administrado à administração. Parágrafo 3º. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar, né? De ter ali uma demanda, uma contenda, uma ação, por exemplo, com órgão ou entidade estatal no âmbito administrativo ou judicial. Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos, olha aí os requisitos dos processos e procedimentos administrativos: validade, publicidade, contraditório, defesa ampla, despacho e decisão motivadas, né? Então, isso é importante, a validade, publicidade, contraditório, defesa ampla, despacho ou decisão motivada. Todos têm direito de requerer e obter informação sobre projeto do poder público, a qual será prestada no prazo legal da lei, ressalvada, né, exceto aquela cujo sigilo seja imprescindível, né? Só pode haver ali a abstenção de apresentar informações sobre determinado projeto. Então, o prefeito está ali, né? O governador está realizando um centro esportivo, né?
o que acontece? Todo cidadão tem o direito de obter informação sobre esse projeto do poder público, né, dentro do prazo legal, ressalvado, né, quando houver um sigilo, foi imprescindível, né, a segurança da sociedade e do Estado, né? Parágrafo 6º. O Estado garante o exercício do direito de reunião e de outras liberdades constitucionais, a defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado. Por isso que vocês estão aqui, né, fazendo o concurso do Corpo de Bombeiro Militar, né? Vocês fazem parte aí dos membros da segurança pública, que são responsáveis pela segurança, né, pela proteção da integridade, né, da incolumidade das pessoas, né, do seu patrimônio. Então, aí é um exemplo que justifica o cargo de Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Ao presidiário é assegurado o direito de assistência médica, jurídica e espiritual, aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e remunerado, até mesmo, né, como uma forma de ressocialização, acesso à notícia divulgada fora do ambiente carcerário, olha aí essa questão do direito informacional, dos direitos humanos, acesso aos dados relativos à execução da respectiva pena, né, eles têm que ter acesso, até para saber, porque a gente tem um instituto que é muito interessante, né, a cada 12 horas de estudo, né, vai aí remir, né, a remissão, um dia de pena. A cada 3 dias de trabalho, reme um dia de pena, né? Então, a gente tem a necessidade desses atestados de pena para fins, né, de que esse indivíduo ele possa conseguir ali uma liberdade condicional, até mesmo, né, cumprir com o que está devendo com a lei, e para ter a progressão de regime, né? Sair, por exemplo, de um fechado para um semiaberto, para um aberto. Também creche ou outras condições para atendimento, né, do disposto do artigo 5º, 50 da Constituição da República. A questão da proteção da maternidade e da infância, inclusive para as mulheres que estão encarceradas, né? Parágrafo 8º, é passível, né, de punição, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições, e independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão, né? Então, olha aí, mais uma vez, a proteção do direito fundamental do cidadão, não só na Constituição Federal de 88, como também na Constituição Estadual, ok? Bom, então vamos para a próxima perguntinha, a última pergunta, vamos lá. Questão 30. Quando o autor do ato infracional for uma criança, então a gente já viu, né, que criança e adolescente não praticam crime ou contravenção penal. Eles praticam ato infracional, né, que é uma conduta que vai ali ter correspondência a um crime ou uma contravenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê a possibilidade da aplicação das seguintes medidas. Aqui, o examinando ele tem que saber o seguinte: tanto criança quanto o adolescente pode praticar um ato infracional. Mas o adolescente, ele vai estar submetido à medida socioeducativa, que foram aquelas que nós já vimos, né, principalmente olhando o grau, né, de evolução em relação às sanções. Nós temos advertência, reparação do dano, né? Nós temos ali a questão da semiliberdade, nós temos a questão da liberdade assistida, nós temos a internação, né? E também pode ser aplicados acumulativamente ou não as medidas de proteção. Bom, agora, em relação à criança, ela não vai se submeter, né? Isso em razão ao princípio da sua condição peculiar de criança, ela não vai se submeter a medida socioeducativa, né? Ela vai se submeter a medidas de proteção, né? Então, vamos ver, exceto a internação em estabelecimento educacional? Não, isso é medida socioeducativa. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários? Vamos ver. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial e ensino fundamental? Vamos ver. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos? Vamos ver, sim, né, gente? Porque o exceto, o errado aqui é a internação em estabelecimento educacional. Isso é medida socioeducativa. As outras hipóteses que nós vimos são medidas de proteção. Vamos dar uma olhada, então, no artigo 101. Olha o que fala pra gente, que interessante, olha.
quando a gente vem aqui, ó, no 105, o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Quais são essas medidas, né? Veja aqui, nós vamos observar. Verificada qualquer das hipóteses do artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas de proteção: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção à família da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional. A gente não fala mais abrigo, tá, gente? É acolhimento institucional. Inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta, né? Então, são essas as possibilidades da aplicação de medida de proteção. Então, cuidado com isso. Adolescente, nós temos aplicação de medida socioeducativa, que nós já vimos aqui, né? A questão advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer das medidas previstas no artigo 101, né, de 1 a 6. Agora, a criança vai estar submetida à medida de proteção, ok? Então, não esqueçam disso no estudo de vocês, né? E aí nós temos a questão, né, da letra a ser marcada é a letra A, né? Exceto falso a internação em estabelecimento educacional, porque isso é medida socioeducativa, só se aplica em adolescentes, ok? Bom, então, pessoal, é isso, né? A gente fez a correção da prova de corpo de bombeiro, né, para oficial de 2012. Espero que vocês tenham aí um bom estudo. Estou à disposição e em breve nos vemos, né, para a correção de novas provas. O nosso concurso está chegando e espero que vocês possam ter aí a aprovação de vocês. E estamos juntos. E essa prova, né, fica aí como exemplo que, embora a gente busque uma aplicação que seja heterogênea, que vai pegar o Estatuto do Idoso, o ECA, a Constituição Estadual, a Constituição Federal e a DUDH, existem provas, né, que trazem ali uma busca, né, de um conteúdo específico. Não é o mais acertado, né, mas a gente pode ter essa possibilidade. Lembrando também, mais uma vez, pessoal, não deixem de ler os artigos da Constituição Estadual de Minas Gerais. Por quê? O seu concorrente, ele não vai ler, né? Ele vai deixar a Constituição Estadual para lá. E, às vezes, o que separa de uma aprovação, de uma reprovação, são ali essas questõezinhas que a gente deixa para lá, né? Então, olha que interessante. Se vocês gabaritarem aí as 5 questões dos direitos humanos, feliz demais, né? É só correr ali para o abraço, já vai facilitar bastante a aprovação de vocês, tá bom? Então, um beijo grande e até a nossa próxima aula.